tenho meditado bastante nessa situação que estamos passando, né? Aqui estive falando com a mamãe, porque é uma situação bem pertinente, ao meu ver, né? A mamãe tá já com uma idade, né? E aí a gente entra naquela questão do tempo, né? E eu tenho a consciência que sempre estivemos dentro da vontade do Pai Elion, em suas mãos o tempo todo. Ele sempre teve o comando sobre as nossas vidas e todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade, a sua soberania. Os irmãos da Igreja Presbiteriana têm essa palavra bem na ponta da língua, irmão Paulo Edson. A soberania, né? Ele que escolhe, né? A escolha é dele, ele que escolhe cantar. Porque hoje eu sou presbiteriano, então a certeza da escolha. É isso que é a questão da predestinação, eles afirmam, né, com a convicção. Pois bem, eu passando essa questão de tempo, eu tenho conversado com a mamãe, tenho mostrado a ela, nós já estamos vivendo a eternidade, nós já estamos vivendo. É uma questão muito profunda quando a gente adentra na questão de eu creio nisso. A palavra ela é bem clara, Cristo foi bem direto, ele se creres, verás a glória. Todo aquele que crê e vive nunca morrerá. Então, tem algumas passagens que falam nessa situação. E, sabe, eu estava vendo algumas cenas do The Chosen e achei bem interessante, né? Ele falando com alguns coxos, cegos, e ele falando, não, você não precisa de milagre, de cura. Você crê a si mesmo. E você tem uma palavra que Jesus falando ali naquele seriado, eu achei interessante. Ele disse, você tem uma palavra que é muito mais forte do que eu falar que não sou assim como você. Sabe, você tem essa palavra eu já conversei com sua mãe sobre isso, sua mãe, sabe, foi fantástico tudo que aconteceu e o encontro com Cristo foi maravilhoso e ele foi numa crescente de uma forma assim tamanha que todo mundo conversa com sua mãe e fica admirado. Por quê? Porque ele não se deixou abater de momento algum, né? E até por um momento, é uma situação de saúde que ele passou há pouco também, sabe? Ele ficou triste com aquela situação, porque ele não quer ficar deitado, ele não quer ficar preso, né? Parado. Então, isso machucou muito ele. Mas, mesmo assim, ele entendeu o que tinha de fazer, o aconselho dos médicos e tal, e passou por isso também. E a gente vê o apóstolo Paulo nos falando sobre isso, né? Já tive fome, já passei alegria, né? E várias situações, e quando estou fraco é que sou forte, né? O Senhor diz aí na fraqueza que ele está mostrando nessas questões de dificuldades. E a gente vem passando, vem entendendo isso, todos esses contextos em Cristo Jesus. E ele habita em mim, cremos nisso, essa nova performance nossa. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Sabe, temos algo muito profundo e a gente tem que o que é que eu posso fazer? O que eu tenho me chamado muito a minha atenção, Ronaldo, é uma intensidade onde quer que eu esteja, uma intensidade de intimidade com o Pai. É invocá-lo constantemente. Quando o termo lá fala, acho que foi Tiago que disse orar sem cessar, o próprio apóstolo Paulo, não me recordo, mas essa oração sem cessar é essa constância, é essa dedicação plena de estar em comunhão com o Pai, sabe, os seus pensamentos, de uma forma que, outro dia eu estava conversando aqui, irmão Paulo Henrique, até estou, não sei, eu não concordo com você, mas eu sei que a gente ainda está apegado a algumas coisas. Eu estou trazendo isso para mim, tá? Eu não estou querendo trazer isso aqui como uma normativa para nós. É um aprofundamento que eu estou buscando, eu estou querendo entender essa profundidade do relacionamento com Cristo.
essa profundidade do relacionamento com o Pai, William. Eu sei que Jesus, mesmo antes de ser crucificado e ressurgir, ele viveu numa intensidade, ele buscava estar em oração. Quando ele questionou os discípulos, vocês, o que dizem que eu sou? E Paulo foi inspirado, e naquele momento, o Espírito já instruiu Pedro a dizer aquilo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se ele, antes mesmo de passar pela cruz e ressurgir, já demonstrava isso, por quê? Porque ele era o Cristo. Então, o pai já tratava com ele dessa forma. Aquilo foi apenas um cumprimento, foi a questão totalmente uma batalha, que costumo dizer assim, espiritual, para que a gente se prepare, para que a gente chegue a esse entendimento para nós. E foi um entendimento. Mas Jesus passou pelo sofrimento? Claro que ele passou. Foi necessário para nós, não para ele, para nós foi necessário. Necessidade nossa. Ele fez por amor, o amor vicário, a gente sabe a história toda, então ele fez por nós, ok. Nós estamos aqui hoje. E o justo viverá da fé, ou pela fé. Então, essa tamanha fé, como você também já falou, e eu creio que estou instigando para que a gente aprofunde mais nisso, Ronaldo. Eu entendo que a fé ela tem data de validade, eu entendo que, além disso, até o cumprimento disso, essa plenitude da divindade habitando em nós, isso é fantástico. Mas é um entendimento. Então, assim, nada pode nos abalar para que realmente evidencie essa fé, a forma como eu acredito, que a minha visão realmente de Cristo. Porque essa plenitude para vir de uma forma completa, minha plenitude já está dizendo, plena em mim essa visão, essa fé, o que eu creio mesmo em Cristo. Então a gente vai, a nossa mentalidade, nosso entendimento realmente vai estar além dessas situações que ainda nós somos submetidos. Não é para estar. Pode até vir as situações, mas não vai nos abalar, sabe? É, com autoridade mesmo sobre essas situações. E aí eu tento conversar, tenho conversado com a mãe, tenho conversado com ela a respeito disso, por ela estar nesse limiar, nessa situação. E muitas vezes eu sinto, da parte dela, entender que, assim, os dias estão se passando, os dias estão se indo, e nós não cremos mais nisso. Nós estamos na eternidade, nós estamos nessa vida plena em comunhão com Cristo, e todas essas questões em nós, elas são ajustadas, elas são recuperadas. Sabe? Não tem necessidade, sua irmã, não há necessidade dele recuperar a visão, não há necessidade da parte dele dizer assim, não, eu preciso disso, eu vou batalhar, eu quero isso. O Senhor sabe o seu coração. Então, um fato ocorrido essa semana passada, nós estávamos no centro, em Caruaru, e atravessávamos de uma via de uma calçada para outra no setor dos semáforos, né? E quando a gente chegou, o semáforo já estava mudando para amarelo. Eu prefiro esperar que ele feche e reabra para poder atravessar com o Solmani. E aí, assim, a gente fez, ficamos lá parados, esperando. Quando o semáforo abriu, nós atravessamos e fomos abordados por um senhorzinho. Ele já lá, seus 80 e poucos anos. E ele falou assim, eu fiquei aqui só esperando que vocês atravessassem. Para poder atravessar, mas eu tinha que dizer algo para vocês. Você não enxerga com os olhos, mas você enxerga com a alma. Você consegue ver além do que nós vemos. Você tem uma luz, rapaz, que eu precisava dizer isso para você. O quanto você é uma pessoa muito especial. E aí eu falei para ele, né? Louvado seja Deus por isso. Porque isso é o refletir de Cristo em nossas vidas. E ele falou assim, desde que vocês vinham lá de cima, eu observava vocês. E eu queria acompanhar para onde vocês fossem, que eu precisava falar.
vocês formam um casal, eu tenho certeza que quem olha para vocês vê que vocês são diferentes. Eu falei, porque Cristo habita em nós. Porque nós caminhamos com Cristo verdadeiramente. E nós buscamos crescer cada dia mais. E essa luz, essa visão que o Senhor conseguiu ver em meu esposo, através, como vendo da alma, eu digo que ele vê através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós. E é isso. Nós passamos para as pessoas aquilo que está em nós. E eu vejo isso também em meu esposo, que ele passa para as pessoas, ele não precisa falar. A ação dele, o agir dele, apenas ele, a presença dele muda o ambiente. E essa não é a primeira vez que somos abordados e que as pessoas veem essa luz em Sormani e percebem que ele enxerga, né? Que ele tem uma visão além do alcance, uma visão além das nossas, né? Nós vemos e nos prendemos aos olhos. E ele não está preso aos olhos. Ele vê além disso, né? E aí eu achei muito interessante. E depois que ele terminou de falar isso, ele falou assim: eu só esperei porque eu precisava dizer isso para vocês. Hoje o meu dia será de paz. E ele seguiu o caminho dele. Lá na frente eu me virei. Eu disse: Senhor, será que eu vi um anjo? Não foi uma pessoa humana falando comigo? E eu virei e ele ia lá seguindo o caminho dele. E eu achei isso fantástico, sabe? Porque a Bíblia diz que a gente tem que voltar a ser criança. E eu acho que as pessoas estão vendo essa criança em Sormani. Essa pureza, essa transparência, essa nova vida. Porque desde o dia, como o Anselmo citou, né? Desde o dia que ele disse eu quero caminhar com Cristo, a vida em Sormani é outra. Lógico, como ele pontuou na última reunião, tem momentos que a gente tropeça, né, em algumas coisas ainda vivenciando eu. Mas a gente precisa se libertar desse eu cada dia mais e deixar que Cristo cresça em nós. E ele, mesmo ele pontuando e tantas adversidades acontecendo, são as pessoas que estão dizendo a ele, Cristo habita em ti. Né? E isso é muito importante. Eles talvez não saibam que se trata de Cristo, mas eles sabem que há uma diferença, que há algo especial nele, na vida dele. E foi uma experiência assim tão maravilhosa, nos trouxe tanta paz, tanta alegria, que a gente pega aqueles pequenos detalhes de que a vida às vezes tenta nos prender e lança fora, né? Lança fora o medo e vai viver o amor, que é o que a gente precisa cada dia mais, né? Que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. E é isso que a gente tem feito em nossas vidas. Eu precisava compartilhar isso com os irmãos. Amém.